Davi era o rei de Israel. Ele administrava a paz e a justiça em todo o reino. Seu filho Salomão já havia sido escolhido como seu sucessor. Mas, no final do seu reino, Davi teve que encarar uma última revolta mais uma vez provocada por um de seus filhos. Quando as coisas se resolveram, Salomão assumiu o trono, expandiu ainda mais o reino de Israel, aumentou suas riquezas, mas foi no final do reino de Salomão que as coisas que pareciam ótimas começaram a desandar. Estas e outras histórias nós vamos encontrar no livro de 1 Reis. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula! Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o livro de 1 Reis. Antes de entrarmos em nossa aula, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não fez, de curtir o vídeo, ativar o sininho e também compartilhar o nosso canal com aqueles que você conhece e que se interessam pelo estudo da Bíblia. 1 Reis começa com Davi já idoso, nem conseguindo se aquecer na cama. Seus servos procuraram em Israel uma moça que pudesse dormir nos braços de Davi para aquecê-lo. Eles encontraram uma bela jovem chamada Abisag, que passou a cuidar do rei e o servir. Percebendo que o seu pai estava nos seus últimos dias, seu filho Adonias decidiu assumir o trono por conta própria. Adonias era o quarto filho de Davi. Seus 3 primeiros irmãos, Amon, Daniel e Absalão, já tinham morrido. Adonias, aparentemente, era o herdeiro do trono, e ele contava com o apoio de 2 pessoas importantes: Joabe, que era o comandante do exército, e Abiatar, que era o sacerdote. Graças à astúcia de Natã, juntamente com Batseba, e à ação rápida de Davi, Adonias foi colocado de lado. Salomão foi ungido rei, inicialmente sendo co-regente junto com Davi. Depois de umas últimas instruções para o seu filho, Davi morreu e Salomão assumiu o trono. Inicialmente, Salomão tratou de eliminar os opositores. Joabe foi morto e Benaia foi constituído comandante do exército em seu lugar. Adonias e Abiatar foram expulsos e Zadok foi ungido sacerdote no lugar de Abiatar. Salomão se casou com a filha do faraó e a levou ali para a cidade de Davi, em Jerusalém. Como o templo ainda não tinha sido construído, os israelitas prestavam adoração a Deus nos antigos santuários cananeus que haviam passado para o controle dos israelitas, os chamados altos. Com o passar do tempo, esses altos foram contaminados por práticas pagãs, o que foi condenado pelos profetas. Certa vez, Salomão estava em Gibeão oferecendo sacrifícios a Deus. Numa noite em sonhos, o Senhor apareceu para Salomão, dizendo a ele que ele podia pedir o que quisesse. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar Israel. Era o pedido de um homem cujo coração era reto diante do Senhor. Deus deu a Salomão não apenas sabedoria, mas riquezas, fama e poder. Salomão se transformou no rei mais rico, famoso, poderoso de sua época e um dos mais sábios de toda a história. Durante o seu reinado, Israel desfrutou de prosperidade econômica como nunca houvera antes. Além disso, Salomão alargou os limites de Israel, expandiu seu território até chegar na máxima expansão desde que eles estavam ali na Terra Prometida. Sobre a prosperidade e a tranquilidade em que viviam os israelitas durante o reino de Salomão, lá em 1 Reis capítulo 4, nós lemos assim: Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. A amizade de Salomão com Hirão, rei de Tiro, fez com que eles formassem uma aliança. Hirão iria fornecer a matéria-prima necessária para a construção do templo e, em troca, Salomão pagaria com alimentos. O templo foi construído com mais ou menos 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros e meio de altura. Todas as informações, as descrições, os detalhes sobre a construção do templo, nós vemos ali nos capítulos 6 e 7. Quando o templo foi terminado, a arca foi levada para o lugar santíssimo. Todo o prédio brilhou com a luz da presença de Deus, a mesma nuvem brilhante que cobria o tabernáculo no deserto. Salomão fez uma linda oração, dedicando aquele templo ao Senhor. Mesmo que nenhum prédio pudesse conter o Deus Criador dos céus e da terra, Salomão orou pedindo a Deus que ouvisse a oração do povo quando este pecasse
e orasse voltado para Jerusalém e voltado para o templo que ele havia construído. Salomão recebeu a visita da rainha de Sabá, atual Iêmen. Ela tinha ouvido falar da fama de Salomão e foi até lá para testá-lo com perguntas difíceis. Ela chegou com uma grande comitiva, trazendo especiarias, pedras preciosas e muitos presentes. Salomão respondeu todas as perguntas da rainha. Não houve nada difícil que ele não conseguisse responder. A rainha de Sabá, ao ver a sabedoria de Salomão, o esplendor do seu reino e a prosperidade de Israel, ficou totalmente impressionada. Ela disse para o rei Salomão: Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. As coisas no reino de Salomão pareciam próximas da perfeição. E é exatamente quando as coisas estão tão maravilhosas que nós precisamos tomar cuidado. Quando o povo de Israel ainda estava no deserto com Moisés, eles já haviam recebido instruções de como o rei deveria proceder. Lá no livro de Deuteronômio, nós lemos que Moisés disse para o povo de Israel que o rei deveria fazer o seguinte: O rei não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. O rei então deveria cuidar de 3 coisas. Primeiro, não multiplicar para si muitos cavalos, principalmente vindos do Egito. Não deveria ter muitas mulheres e nem multiplicar para si muita prata, nem muito ouro. Quando nós olhamos para o reino de Salomão, nós lemos o seguinte: O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. A verdade é que as coisas estavam totalmente fora do controle. E Salomão não percebeu isso. Um homem com tanta sabedoria, tanta riqueza, tanta fama, tanto poder, tem no final de sua vida uma triste nota. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. As consequências vieram. Deus disse a Salomão que apenas por amor a Davi que o reino não se dividiria com ele. Mas quando ele morresse e o seu filho assumisse o trono, o reino se dividiria. E a descendência de Davi reinaria apenas sobre uma tribo. Salomão tinha um servo muito competente chamado Jeroboão. Certa vez, o profeta Aías, que estava vestindo uma capa nova, se encontrou com Jeroboão. Quando ele se encontrou com Jeroboão, Aías pegou a sua capa, rasgou-a em 12 pedaços, entregou 10 para Jeroboão e disse a ele que ele seria rei sobre 10 tribos de Israel. Quando Salomão foi informado disso, perseguiu Jeroboão e ele teve que fugir para o Egito. Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu o trono. Logo ao assumir o trono, Roboão já tinha uma decisão muito importante a tomar. Ele havia herdado do pai um reino rico, muito grande, mas socialmente insatisfeito. Salomão havia imposto duras cargas sobre o povo de Israel. Quando Roboão assumiu o trono, os israelitas foram levar suas reclamações para Roboão. E Roboão respondeu de maneira áspera e opressora. Diante da resposta de Roboão, o reino se dividiu. 10 tribos seguiram Jeroboão, formando o reino do norte, chamado Israel. Uma tribo, Judá, junto com a tribo de Benjamim, permaneceram com a descendência de Davi,
com Roboão, filho de Salomão, formando o reino do sul, Judá. As coisas permaneceram assim até o cativeiro. Os israelitas foram levados cativos pelos assírios e os de Judá foram levados cativos pelos babilônios. Embora o reino estivesse dividido, os israelitas que agora estavam no reino do norte tinham que descer até o reino do sul, onde estava Jerusalém, onde estava o templo, para adorar a Deus. Isso começou a preocupar Jeroboão, e ele começou a ficar com medo de que esses que estavam descendo para Jerusalém não voltassem para Israel. Então, tomando conselhos, ele decidiu fazer 2 bezerros de ouro e colocá-los nos extremos do seu território, em Dan, no extremo norte, e em Betel, no extremo sul. E ele disse para os israelitas que não precisavam mais ir para Jerusalém. Ali estavam os deuses que haviam tirado eles do Egito. E os israelitas engoliram essa. Jeroboão introduziu a idolatria em Israel. Além disso, Jeroboão instituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi e inventou uma festa, semelhante à festa dos tabernáculos que era comemorada em Jerusalém. As ações de Jeroboão incentivaram a idolatria, e com o passar do tempo, a idolatria se tornou mais e mais depravada. Jeroboão entrou para a história como o mau rei Jeroboão, aquele que introduziu a idolatria em Israel, idolatria que foi seguida por todos os reis que vieram depois dele. A partir do capítulo 14 de 1 Reis, o escritor começa a intercalar as histórias dos reis de Judá e de Israel. Na maioria das vezes, havia guerras entre os reis de Judá e Israel. Poucas foram as vezes onde havia paz, e geralmente essa paz se dava por meio de casamento. Por exemplo, quando Jeorão, que era filho de Josafá, rei de Judá, se casou com Atália, que era filha de Acabe, rei de Israel. A gente pode observar aqui todos os reis de Israel, a começar da divisão do reino. Jeroboão foi o primeiro, e nós assinalamos primeiro porque depois houve outro rei também chamado Jeroboão. O escritor de 1 Reis, ele define um rei bom como aquele que levava o povo à adoração a Deus, um rei mau, aquele que levava o povo à idolatria. Então, dentro desse prisma, todos os reis de Israel foram maus. Todos perseveraram nos pecados que Jeroboão introduziu no Reino do Norte quando ele fez aqueles 2 bezerros e levou o povo de Israel a adorar aqueles bezerros. Alguns reis foram piores do que outros, por exemplo, Acabe foi o pior de todos os reis. O último foi Oséias, levado cativo pelos assírios quando os assírios invadiram Samaria. Já aqui nessa lista nós temos os reis de Judá, começando com Roboão, filho de Salomão. Todos os reis de Judá, com exceção de Atália, foram da descendência de Davi. Atália era mãe de Acasias. Acasias tinha sido morto pelo rei Jeú de Israel. Quando Atália viu que seu filho tinha sido morto, ela assumiu o trono de Judá. A primeira coisa que ela fez foi matar toda a descendência de Davi. Mas o sacerdote Joiada, junto com sua esposa Jeosseba, conseguiram pegar Joás, que era o último descendente de Davi sobrevivente, e conseguiram deixá-lo no templo, longe de Atália. Tivemos também em Judá reis maus, mas reis bons. O primeiro foi Asa, um rei muito bom. Seu filho Josafá também foi um rei bom. Joás foi um rei bom, enquanto o sacerdote Joiada viveu. Uzias também foi um rei bom, Ezequias foi um dos melhores, Josias foi o último bom rei de Judá. A partir de Jeoaquim começam as entradas de Nabucodonosor em Jerusalém, em 605 com Jeoaquim, em 597 com Joaquim e 586 com Zedequias, quando Jerusalém foi destruída. Um elemento muito importante da história de Israel a partir da divisão do reino é o ministério dos profetas, especialmente Elias e Eliseu, cuja tarefa era chamar o povo de volta para a adoração a Deus. Dos reis de Israel, cujas histórias estão registradas em 1 Reis, 2 se destacam, Onri e Acabe. Onri foi o rei que fez de Samaria a capital de Israel, e Acabe, de todos os reis, ele foi o pior, o mais ímpio de todos os reis de Israel. Acabe havia se casado com Jezabel, uma mulher fenícia, adoradora de Baal. Ela trouxe para Israel a adoração a Baal, piorando a idolatria que já existia em Israel. É nesse cenário que surge o profeta Elias. Uma história bastante conhecida de 1 Reis está no capítulo 18, quando Elias levou para o Monte Carmelo todo o povo de Israel,
os 450 profetas de Baal e os 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel. Ali, Elias exigiu que Israel tomasse uma decisão. Até quando vocês vão ficar divididos em dois pensamentos? Se Jeová é Deus, sirvam Jeová. Se Baal é Deus, sirvam Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Elias então lançou um desafio. 2 altares seriam construídos, com o novilho e a lenha. Eles clamariam a Deus, Elias e os profetas de Baal. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamavam por uma resposta de Baal do meio-dia às 3 horas da tarde, mas não veio resposta alguma. Enquanto isso, Elias zombava deles. Quando chegou a vez de Elias, ele clamou a Deus. E lá no capítulo 18, a palavra de Deus diz o seguinte: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Chegando no final de 1 Reis, nós vemos um incidente envolvendo a vinha de Nabote, provando mais uma vez a perversidade de Jezabel. A vinha de Nabote ficava do lado do palácio de Acabe, e Acabe queria comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis vender a Acabe. Naquela época, o confisco ou venda de terras em Israel era ilegal. As heranças, as propriedades, tinham que ser passadas de pai para filho, e a vinha de Nabote era uma herança que ele havia recebido do seu pai. Acabe, agindo como uma criança mimada, frustrado por não ter conseguido comprar a vinha, voltou para seu palácio, entrou no seu quarto e não quis comer. Jezabel tratou de resolver aquela questão. Ela inventou uma acusação de blasfêmia contra Nabote, certificando-se de que 2 pessoas testemunhariam contra ele. Nabote foi morto e Acabe ficou com a sua vinha. O último capítulo de 1 Reis narra a história de um profeta que, num momento de enorme pressão, manteve-se fiel a Deus. Era uma época em que Israel e Judá desfrutavam de paz. Havia uma cidade chamada Ramote-Gileade. Era uma cidade de refúgio. Ela pertencia à tribo de Gade. E ela estava naquela época nas mãos dos sírios. Acabe queria retomar aquela cidade. E ele falou com Josafá se o acompanharia na guerra. Josafá aceitou. Mas primeiro pediu a Acabe que consultasse a Deus. Acabe então decidiu chamar 400 profetas. E unânimes, eles disseram que aquela guerra era do Senhor, que se eles fossem guerrear, eles venceriam os sírios e recuperariam Ramote e Gileade. Aquilo causou estranheza em Josafá. Provavelmente, ele sabia quem eram aqueles 400 profetas. Então, ele insistiu com Acabe, que queria saber qual era a vontade do Senhor sobre aquela guerra. Acabe então mandou chamar o profeta Micaías. Acabe e Josafá estavam sentados em seus tronos, com suas vestes reais, na entrada de Samaria, cercados por aqueles 400 profetas. O oficial, que fora mandado buscar Micaías, disse o seguinte para ele: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Em outras palavras, todos estão dizendo que isso é correto, que isso é bom. Você não pode dizer diferente. Você tem que concordar. Você tem que se posicionar de acordo com tudo que eles estão falando. A resposta de Micaías foi essa: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Chegando diante dos reis, Micaías trouxe a palavra do Senhor. Não era a vontade de Deus aquela guerra. Se os israelitas guerreassem contra os sírios, eles perderiam. Ramote e Gileade continuaria nas mãos dos sírios e Acabe morreria. Acabe e Josafá decidiram ignorar a palavra do Senhor através do profeta. E Acabe mandou prender Micaías. Mas o que o profeta do Senhor disse aconteceu. Israel perdeu a guerra. Ramote e Gileade continuou nas mãos dos sírios. Josafá quase morreu e Acabe morreu. 1 Reis nos ensina que Deus é o Senhor da história, ativamente envolvido nos assuntos humanos. Quando os líderes e o povo obedeciam a Deus, o resultado era paz e prosperidade. A desobediência e a idolatria traziam desastre político,
econômico e a ira de Deus sobre a nação. Os cristãos são cada vez mais pressionados a aceitar as práticas desse mundo que são contrárias à palavra de Deus. O mundo quer que os cristãos concordem com seus comportamentos, com as suas condutas que são contrárias a Deus e contrárias à sua palavra. Nesses momentos em que nos virmos pressionados a concordar ou a aceitar algo que a palavra de Deus diz que não é correto, que façamos como Micaías, que no momento de enorme pressão permaneceu fiel a Deus e afirmou: o que o Senhor me disser, isso falarei.